E aí, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre as especialidades que a gente tem dentro do SAR, tá? Então, assim, uma das especialidades mais importantes é o médico, tá? O médico, ele é um jogador como qualquer outro, tá? Mas ele tem a vantagem de poder, aí a função de poder curar os outros jogadores em campo. Então, como é que ele faz essa cura? Ele vai pegar aquele kit dos jogadores, todo jogador tem que andar, depende do jogo, mas basicamente com 4 ataduras dessa daqui, tá? Esse é o kit de cada jogador, esse é um kit pessoal, cada jogador tem que ter a tua atadura. E se um jogador for alvejado na perna, cabeça, tronco, braço, o cara que tá como especialista médico, né, como a função de médico, ele vai poder fazer a cura desse jogador e recolocar esse jogador em campo novamente, em combate novamente. O médico não pode se curar, tá? Ele não pode se autocurar, mas qualquer jogador pode curar o médico, tá? Então, se por acaso o médico for alvejado na cabeça, tronco, ou seja lá onde for, qualquer jogador pode ir lá e curar o médico, tá? Mas o médico não pode fazer autocura e só o médico pode curar os outros jogadores. Então, essa é a regra básica do médico, tá? Então, o médico deve pegar a atadura, enrolar na articulação do jogador que foi alvejado, né? Se for na perna vai ser no joelho, se for no braço vai ser no cotovelo, e se for no peito ou cabeça, você vai fazer a cura no peito. Ele deve desenrolar toda a atadura, tá? E na parte da articulação e prender ela. Feito isso, o jogador está de volta em campo, tá? Vamos dar um briefing aqui rápido. Jogador que tomou tiro na perna não pode andar, jogador que tomou tiro no braço não pode atirar, jogador que tomou um tiro na cabeça ou peito, ele não pode se movimentar e nem utilizar o rádio para falar a posição de outros jogadores. Então essa é a regra básica do médico e é assim que funciona essa especialidade dentro do SAR. Pessoal, vou falar agora para vocês sobre o armeiro, tá? Dentro do SAR existe a especialidade de armeiro. Armeiro é o cara que pode consertar a sua arma em jogo, tá? Então, por acaso sua arma foi atingida, ela não pode mais ser utilizada até que o armeiro faça o conserto dela. Hoje a gente está utilizando, pelo menos em Brasília, ele só vai arrumar, ou só vai consertar o fuzil, sniper, mas não faz o conserto para pistolas, tá? Se a pistola for atingida, ela está fora de jogo. Então a gente utiliza essas braçadeiras de metal, essa mesma braçadeira, não sei se dá para você ver bem aí, mas a mesma braçadeira utilizada em bujão de gás para prender a mangueira. Então cada operador tem que ter duas braçadeiras dessa. Você pode colocar uma fita isolante aqui para proteger, para não estragar seu marcador. E por que é um kit pessoal? Porque cada marcador tem um tamanho de cano. Então você vai utilizar, o armeiro no caso, vai utilizar isso no cano da tua arma. Ele vai pegar a arma, vai colocar isso aqui no cano da arma e vai prender com a chave de fenda. Então, feito isso, a tua arma está de novo em campo. Essa é a forma que o armeiro tem para recolocar a tua arma em campo. Cada operador, duas braçadeiras de metal, e o armeiro tem essa função de arrumar teu marcador. Caso você tome um tiro no teu marcador, ele não pode ser mais utilizado, mas você pode utilizar uma arma secundária caso você tenha uma pistola ou um outro fuzil, ou seja lá o que for. Beleza? Essa é a função. E aí, pessoal, vou falar para vocês agora sobre o engenheiro. Tá? É uma das funções dentro do SAR. O engenheiro tem como kit básico dele, além do marcador, obviamente, ele tem um alicate de corte e 3 braçadeiras plásticas como essa daqui. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas aquela braçadeira que você trava ela. Tá? Para que funciona esse equipamento? O engenheiro ele tem a função dentro do jogo de manusear equipamentos. Então, se você tiver por acaso uma bomba cenográfica, né, se você tiver algum equipamento pirotécnico, alguma coisa assim, o engenheiro é o cara responsável por manusear isso, uma caixa com um equipamento dentro ou qualquer outra coisa. E ele utiliza essas braçadeiras plásticas e o alicate que ele possui para romper lacres durante o jogo. Então, caso a organização queira trancar uma porta, uma ponte, uma grade e quer dar a opção do armeiro, do engenheiro de abrir aquilo para poder passar para o outro lado ou fazer alguma coisa, ele deve trancar
essas portas com braçadeiras plásticas como essa. Então, o engenheiro, a partir do momento que ele visualiza uma braçadeira plástica dessa, ele sabe que ele tem permissão para romper aquele lacre, que não é um bloqueio de jogo para não ultrapassar aquela área, é um bloqueio que ele pode realmente quebrar e ultrapassar. E as braçadeiras plásticas que ele tem, ele pode utilizar para trancar alguma coisa que ele queira. Então ele pode trancar uma porta, se ele tiver necessidade, ele pode travar uma caixa que esteja em campo, ele pode, se tiver um objeto em campo do outro time, ele pode ir lá e prender o objeto para ninguém tirar. Então só quem pode romper aquele lacre é um engenheiro do outro time e aí manusear aquele objeto. Então ele pode usar essa braçadeira como ele quiser. É proibido utilizar para prender outro jogador, porque essa braçadeira, se você travar ela no pulso ou em algum outro lugar, realmente pode ser difícil de tirar, pode prender a circulação do outro jogador. Então ele pode utilizar para travar objetos em campo, tá bom? Então essa é a especialidade do engenheiro, ele tem esses instrumentos como para utilizar em campo e ele é o responsável por manusear aí, material pirotécnico, por manusear objetos em campo, bombas, esse tipo de coisa utilizadas no jogo. Valeu, é isso aí. Pessoal, vou falar para vocês agora sobre o especialista técnico. O especialista técnico é aquele operador que tem a função de manusear mapas, bússolas durante o jogo. Então ele é o cara que vai ler e decodificar código, ele é o cara que vai ler o mapa e passar a coordenada para a equipe, ele é o cara responsável por isso. Tá? Então se você quiser adotar essa especialidade dentro do teu jogo aí, quem tem que fazer isso é o especialista técnico. Ele é o cara que tem o poder de manusear um mapa, de decifrar um código, de decifrar alguma coisa dentro do campo. Pessoal, vou falar agora sobre o especialista comunicador. Dentro do SAR, possui, se você quiser utilizar essa especialidade, existe o especialista comunicador, que é o cara responsável por entrar em contato por rádio, ou seja lá como for, com o comando, com a organização e com as outras equipes. Então ele é o cara que vai utilizar o rádio na frequência da organização, na frequência da outra equipe para poder passar e trocar informação. Basicamente a função dele é essa dentro do time.